Bom dia, bem-vindos e bem-vindas. Esse é o 11º ranking das marcas que a Ipsos faz, uma versão completamente revisada, e a gente não abre mão desse evento ser presencial. Como é mais legal o evento presencial, né? A gente faz muito evento virtual, mas acho que não dá para comparar. Aproveitem essa ocasião de conhecer outras pessoas, de trocar experiência. Depois a gente ainda vai ter aqui o pós-evento, a gente ainda vai ter o saguão aqui disponível para a gente conversar. Aproveitem, é muito mais legal. Essa é a nossa impressão. Dessa vez a gente vai ter um ranking um pouco diferente. Vocês estão acostumados a ver o ranking do MIB, que a gente chamava, Most Influential Brands. Durante 10 anos foi o ranking que a gente apresentava. E a gente agora está apresentando uma versão revisada, que a gente chama de Contextual Brand Success. É um nome um pouquinho mais complexo, mas ele faz muito sentido e vocês vão ver durante essa apresentação por quê. Ele é uma versão revisada, como eu estava falando, mas ele sai de um estudo de R&D muito abrangente e muito ambicioso. É um estudo de R&D que aconteceu durante 3 anos, os últimos 3 anos, e que culminou com o lançamento do novo frame, um novo jeito de olhar sucesso de marca que a Ipsos adotou no mundo inteiro. É realmente muito embasado, extremamente embasado em dados, em correlações, em modelagem, vocês vão ver aqui como isso é feito, e eu acho que ficou muito bacana. Hoje a gente vai falar, vai seguir essa agenda aqui. Eu sou o Marcos Cagliari, CEO da Ipsos no Brasil. Na sequência, o grande desenvolvedor desse modelo, o Brasil teve uma influência enorme no desenvolvimento desse ranking, que é o Rafael Munhoz, que lidera a nossa área de MSU, que a gente chama, que é Estratégia de Compreensão do Mercado. Ele vai apresentar os detalhes de o que hoje determina o sucesso de marca, e é uma visão significativamente diferente do que a gente está acostumado a ver nos clássicos modelos de sucesso. Na sequência, eu vou apresentar alguns exemplos de como o contexto pode influenciar o sucesso de marca. Isso é uma das bases de tudo que a gente acredita, que o que as pessoas estão vivendo tem enorme influência em como elas tratam, como elas olham, observam, analisam e consideram as diferentes marcas, e a gente vai ver alguns exemplos disso. Na sequência, a gente entra na parte mais emocionante, o ranking, que vai ser apresentado por duas feras aqui, Ana e Karina. Obrigado por vocês terem aceitado o convite. E a parte mais legal, que sempre é a parte mais envolvente, é o nosso painel de discussão. A gente adotou isso como regra, todo evento da Ipsos tem que ter um painel de discussão, porque é muito bacana. Hoje a gente vai ter um painel de luxo, de duas marcas que se destacam importantemente entre as 10, mas já estou dando um spoiler aqui, não me deixam dar spoiler, mas eu não me seguro. As duas marcas estarão entre as 10 do ranking, que é o Gustavo Aguiar, da Nestlé, e a Luciana, da BRF. Uma honra ter vocês aqui, eu tenho certeza que esse painel será muito legal. A gente vai depois disponibilizar o QR Code para perguntas. De verdade, a gente usa muita pergunta e sempre aparece muito. Esse é o legal desse público que a gente tem. Antes de passar, posso voltar aqui um negócio que eu queria propor para vocês? No WhatsApp, a gente está testando uma ferramenta de distribuição de conteúdo. A Ipsos produz conteúdo pra caramba, a gente está em 90 países e tem 15 verticais de serviço. Eu realmente adoraria que vocês seguissem o grupo, porque é uma ferramenta de distribuição muito mais ágil, muito mais rápida e muito mais abrangente do que depender, por exemplo, de e-mail ou de rede social. Então, convido vocês a se inscreverem no nosso grupo, a fazerem parte do nosso grupo de distribuição, o grupo de WhatsApp. É realmente muito ativo, tem muita coisa acontecendo, e usem essas informações. A gente tem muita informação que está totalmente disponível, tá bom? Dar um tempinho aqui para vocês. Beleza, pessoal. Vamos dar início, então? A gente está imaginando aqui entre 1h40, 2 horas de evento, mas eu tenho certeza que vai passar super rápido, vai ser pelo menos 1 hora de painel, que é normalmente a parte mais interativa. Com isso, eu queria convidar o Rafael Munhoz a apresentar como é o estudo. Obrigado, Rafa. Obrigado. Ótimo evento para todo mundo. Valeu. Oi, oi. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Vamos começar explicando um pouquinho, né, por que a gente tem trazido sempre essa menção de que as marcas já não estão mais no controle. Eu, pessoalmente, nem gosto muito, porque eu acho que as marcas nunca tiveram totalmente no controle, mas acho que, efetivamente, hoje em dia isso é muito mais latente, muito mais evidente com o que a gente está vivendo, né? E mais do que a frase batida de o mundo está mudando sempre, né? Mas a velocidade das transformações, a velocidade com que as coisas estão ocorrendo realmente são muito diferentes se a gente olhar para o passado.
Então, por isso que a gente diz, né, que as pessoas, na verdade, é que estão hoje mais no controle da situação. Só a gente vê o tempo de adoção de algumas ferramentas. O ChatGPT, ele atingiu 1 milhão de usuários em 5 dias, que é uma velocidade alucinante, e assim como as pessoas adotam ferramentas e novas marcas, elas também, na mesma velocidade, elas chegam a abandonar as marcas também. Então, entender um pouco dessa dinâmica, obviamente, é crucial para a gente. E aqui eu vou trazer 2 exemplos, e obviamente tudo isso muito potencializado pelas redes sociais, né? Que não é simplesmente ela que está transformando e está acelerando essa dinâmica, mas obviamente as redes sociais são muito influentes e dão voz para as pessoas, obviamente, se manifestarem e assumirem parte desse controle. Então aqui eu trago um exemplo da Cadbury, na Índia, um lançamento de um chocolate multicolor. Isso foi feito na comemoração do aniversário de independência da Índia, e que teve uma repercussão super negativa nas redes sociais, né? Levaram, boa parte das pessoas levou mais para o lado de não da união do povo indiano, mas sim uma maneira muito simplista de controlar ou de resolver o problema, por exemplo, do racismo, que é bastante presente também na sociedade indiana. Por outro lado, existem também oportunidades que se abrem quando a gente fala dessa manifestação nas redes sociais. Aqui eu trago o exemplo de Vaseline, nos Estados Unidos, que também acabou viralizando uma trend de uma rotina de skincare. Então, algumas influenciadoras postaram uma rotina que incluía passar vaselina no rosto após a hidratação normal. Isso realmente foi uma trend viral. Aqui esse post tem 500 mil de curtidas, mas só dando uma busca rápida a gente vê que realmente foi bastante forte isso e presente. E a marca ganhou 1,5 ponto de penetração nos Estados Unidos, o que vocês imaginam para o mercado americano o que isso significa. E o que isso traz para a gente, né? Uma visão de que a gestão de marca hoje ela é muito mais focada, ela não pode ser simplesmente focada nesse molde das expectativas por parte das marcas. Quando a gente fala de moldar expectativas, a gente está falando de a parte mais funcional, mais emocional. Então, aqueles KPIs que a gente está acostumado a medir em trackings de monitoramento, são mais focados em preferência, os atributos emocionais e funcionais. Realmente, se hoje os gestores de marcas não ampliam esse olhar, né, trazendo realmente o entendimento do contexto dos consumidores e maneiras de agir com empatia, a gente está deixando uma boa parte da explicação da escolha das marcas de fora. E aqui, como o Marcos comentou, né, a gente fez esse R&D nos últimos anos, e um modelo validado pela Ipsos, entendendo que realmente esses são os 3 pilares que explicam o sucesso das marcas e a escolha das marcas. Obviamente, todos eles com uma influência, ainda que indireta, entre os próprios 3 pilares. E aí, com base nesse modelo, a gente se inspirou então para construir o Contextual Brand Success, esse novo ranking, para trazer essa visão mais ampliada também em relação ao êxito das marcas no mercado. Então a gente fez um estudo agora no começo desse ano, foram 2.000 brasileiros acima de 18 anos, e a gente avaliou 100 marcas de diferentes categorias, de diferentes indústrias. E basicamente a gente trabalhou com o entendimento desses quatro pilares, né? O pilar da expectativa, o pilar da empatia e o pilar de contexto, quebrando aqui entre microcontexto e macrocontexto. E a partir de agora eu vou detalhar um pouco mais o que a gente acabou avaliando e o que a gente inclui e acaba abarcando dentro desses 4 pilares. Mas basicamente, para vocês entenderem, a gente trabalhou com atributos dentro de cada pilar. Obviamente, cada um desses pilares, no final do dia, tem um impacto. Isso gera para a gente um score total,
onde a gente baseou, se baseou o ranking das marcas. Começando por expectativa. Expectativa é tudo o que as pessoas conhecem, sabem e sentem em relação às marcas, né? de maneira mais simplista. E, obviamente, tem a ver com essa ideia, né? Que o nível de satisfação em relação às marcas, ele está muito associado, se não mais associado com expectativas do que com a própria experiência em si, né? Então, essa frase do Jeff Hawkins traz para a gente parte dessa explicação, né? Ele coloca que o nosso cérebro é uma máquina de ficar fazendo previsões. Então, ela está sempre, constantemente recorrendo a experiências do passado, a memórias, para a gente entender o mundo ao nosso redor e também gerar expectativas em relação ao futuro. Então, obviamente, boa parte do trabalho das marcas é fazer com que essas expectativas estejam alinhadas com as demandas dos consumidores, dos clientes, das pessoas. Então, dentro de expectativa, a gente trabalhou diferentes aspectos, como percepção de qualidade, o quanto que a marca valoriza seus consumidores, seus clientes, o quanto que ela transmite de confiança, questões de inovação, de tradição, de dinamismo e de reconhecimento e prestígio. Então, são aspectos mais gerais do que vulgarmente a gente chama de brand equity, né? Mas são atributos de imagem que obviamente geram nas pessoas essa expectativa em relação a uma determinada experiência final. E aí o que eu vou apontar para vocês são alguns destaques que a gente teve em termos de marcas, porque acho que fica mais claro a gente materializar também como que é a dinâmica do nosso ranking aqui. A primeira marca, na verdade, a marca número 1 em expectativas é a Apple, né? A Apple praticamente ela faz check em todos aqueles atributos que eu acabei de comentar com vocês, né? Reconhecidamente pela presença global, pela qualidade dos produtos e efetivamente até um caráter mais aspiracional, mas muito consistente em termos de imagem e do que ela gera de expectativas para as pessoas. E, como contraponto, na verdade, uma outra marca que se destaca está completamente, digamos, numa indústria muito mais tradicional, se a gente pensa dessa maneira. Volks acaba aparecendo com destaque no nosso ranking, e eu vou deixar, na verdade, a gente utilizou aqui a nossa comunidade sindicalizada para perguntar um pouquinho para as pessoas também em relação às marcas, e perguntamos especificamente sobre Volks. Eu vou deixar meu amigo aqui, Renato, comentar para vocês sobre a marca. Olá, boa noite, meu nome é Renato, 62 anos de idade. Gostaria de falar um pouquinho sobre a marca Volkswagen, uma marca que me acompanha desde a minha cama de infância, muito tradicional. Era o carro do meu avô, era o carro do meu pai. Meu primeiro carro foi uma Vario, quando eu aprendi a dirigir aos 18, hoje eu tenho 62. Desde então tive, além da Vario, 3 Fuscas, um Gol, um Passat e 2 Paratis. Então, bastante familiarizado com a marca, é uma marca de tradição, é uma marca de ser nova, de tempos em tempos. Então, ela é muito dinâmica nessa inovação que ela traz de tecnologias. Sempre foi uma marca considerada muito confiável, um carro que não quebra, não só no nível Brasil, como no nível mundial. Gosto muito da marca, namorei muito das Fuscas, pedimos todos em casamento no Fusca e estamos casados até hoje, 50 anos de hoje. É uma marca que eu trago no coração, de verdade. É isso aí, obrigado. Acho que exemplifica bem, né, essa questão de memórias, de sentimentos que estão atrelados, obviamente, a tudo que a marca construiu aí ao longo dos anos. No pilar de empatia, a gente vai falar muito sobre como que as marcas transmitem essa sensação, né, que realmente elas conhecem, elas entendem e se importam com as pessoas. Então, a gente aqui abarca muito desse sentimento, né, de que a marca foi feita para mim.
que ela é parte da minha vida, ou seja, que ela entende a minha rotina, entende o meu dia a dia e oferece uma solução adequada para a minha vida. Que ela faz a minha vida mais interessante, ou seja, que ela realmente oferece valor significativo para tornar essa vida ainda mais interessante. Que tem a ver com os meus gostos, aqui bastante importante, né, da marca transmitir que entende quais são as minhas preferências e ela fornece experiências que são atrativas, que são relevantes também para as pessoas. Entender a necessidade dos consumidores, colocar sempre no centro das ações, compartilhar dos mesmos valores e agir com ética e com integridade. Então, quando a gente está falando de empatia, é basicamente nesse espectro que a gente está olhando as marcas e a performance das marcas. Como destaque, a gente tem Instagram como uma marca de destaque em empatia. Pode ser algo paradoxal de quanto realmente a marca impacta na minha vida, seja para o lado negativo, para o lado positivo, mas ninguém pode negar que é uma marca que realmente, seja via algoritmo, ou seja da maneira como ela se comunica com as pessoas em todos os pontos de contato, né? E não, isso aí não estamos falando simplesmente de comunicação, mas o próprio aplicativo, a maneira como ela interage, realmente ela consegue identificar quais são as preferências das pessoas e fornecer uma experiência que é adequada, que é significativa e torna a vida das pessoas mais interessantes. Então, por esse lado, Instagram acaba aparecendo com destaque dentro de empatia. Aí a gente pensa, né, putz, mas vamos ficar muito focado nessa parte mais de aplicativos, uma coisa muito cotidiana. Como contraponto, na verdade, aparece com destaque também uma marca que atua num terreno muito mais árido, digamos, que é Nubank dentro do setor financeiro. É uma marca que conseguiu também, né, no seu processo de construção, a gente vê isso quando as pessoas classificam a marca e digamos, acabam dando os ratings para a marca, toda essa questão, como essa questão de transparência, de simplicidade, acabou realmente dando esse lastro para a marca e ela performando bem também dentro de empatia. Falando em microcontexto, aqui quando a gente fala do frame de brand success, quando a gente fala de microcontexto, a gente está muito atrelado às ocasiões de uso, a ocasião de compra, ocasião de consumo, que a gente sabe que tem uma interferência profunda realmente em como as pessoas escolhem as marcas. Aqui no nosso ranking, a gente procurou transferir isso para um comportamento mais individual, para capturar o comportamento mais individual das pessoas, né? Então, entender quais são aqueles aspectos que podem aproximar ou podem afastar as pessoas de determinadas marcas. Isso baseado na ciência comportamental, né? A gente entende que existem alguns aspectos que acabam, digamos, minimizando ou maximizando a resistência à troca de uma determinada marca. E a gente está falando desse sentimento mais geral de que a marca efetivamente atende minhas necessidades, se ela considera a marca boa o suficiente, se ela se sente confortável com a marca, se ela sabe o que esperar, se ela considera que é uma opção superior, que é uma opção familiar também para ela, o nível de satisfação que ela tem com as marcas e quanto ela considera uma escolha inteligente também, né? Nesse sentido de é uma marca que realmente eu sinto no final do dia que eu estou fazendo a melhor escolha para mim, para o meu dinheiro e para as condições que eu tenho. Então são aspectos que quanto mais, digamos, pegar o exemplo de ela se sente confortável com a marca, quanto mais isso o indivíduo entende que ele tem um certo conforto utilizando a marca, menor a propensão dela a trocar ou experimentar uma outra marca. Então, por esse lado é que a gente avalia também dentro de microcontexto. Como destaques aqui, a gente traz uma marca super, digamos,
não vou usar o confortável, mas realmente acho que faz check em bastante dos aspectos que eu acabei mencionando. Uma marca que, no geral, as pessoas já sabem o que esperar, que atende bem às necessidades, uma marca que está aí também há bastante tempo dos brasileiros e acaba performando bem em microcontexto. E aí a gente pode ficar pensando, né, mas então são marcas que tem que ter uma história, uma construção já de muitos anos, uma conexão com os brasileiros. A Havaianas é quase um símbolo do Brasil, né? Mas não, a gente vê uma outra marca, por exemplo, que eu vou trazer de destaque aqui, tem muito menos tempo no mercado, já conseguiu um nível dessa conexão individual dos consumidores e das pessoas que é bastante alto. Shopee, eu não trouxe os vídeos aqui que a gente fez, mas eu tinha horas de vídeos das pessoas realmente falando sobre Shopee e como está sendo usado como uma plataforma realmente muito útil, que está atendendo as necessidades, é cupom, são os fretes grátis, ou seja, é uma marca que realmente já, apesar de muito menos tempo, né, já conseguiu também construir essa questão das pessoas já sabem o que esperar. Seja qual for a percepção, seja qual for a expectativa, as pessoas já sabem o que esperar de Shopee também. E, por fim, macrocontexto, aí sim esse entendimento, né, de aspectos que são mais relevantes, que estão aí ao redor das pessoas. Aí a gente vai falar de responsabilidade social, de sustentabilidade, de meio ambiente, desse apoio à situação econômica do momento do brasileiro, desenvolvimento das comunidades locais, investimento tecnológico, investimento futuro, o impacto social e cultural, e diversidade e inclusão. Então, são outros temas que, obviamente, têm também um impacto na escolha das marcas e como as marcas fatores que podem levar a marca a crescer, porque são relevantes também para os brasileiros. E aí vocês vão falar, né? Então agora o Rafa vai trazer de destaque, sei lá, uma ONG, alguma coisa nesse sentido, né? Porque ele realmente pinta esse aspecto mais amplo e muito mais social e ambiental também. Mas não, acho que uma marca de destaque consegue se conectar também dentro desse pilar, a gente vê como destaque a Caixa, justamente dentro desse aspecto de entender a situação econômica do brasileiro. Os brasileiros entendem que é uma marca que realmente, uma empresa que está ali para apoiar os brasileiros numa situação econômica, principalmente quando ela é mais difícil. E, por outro lado também, a gente traz de destaque Guaraná. Guaraná, uma marca que também se destaca dentro de macrocontexto, e aí também por muito da brasilidade, dessa questão das comunidades locais e como as pessoas enxergam o Guaraná como não só como uma questão ambiental, como o cuidado do ambiente, mas também esse ponto da brasilidade reforçando muito os aspectos da preocupação com o local. Tudo bem? Então, para fechar, né, como eu contei para vocês, a gente avaliou todos os pilares, os diferentes atributos dentro dos pilares, a gente tem um impacto para cada um deles e a partir daí a gente consegue derivar ou calcular qual é o peso, na verdade, de cada um desses pilares. E a gente vê que expectativas responde aí a 31%, digamos, da explicação desse processo de crescimento de marcas, de fortalecimento de marcas, empatia 19%, e o contexto como um todo 50%. Né? Então, um pouquinho daí também que a gente resolveu para batizar o nosso estudo. Né? O contexto Brand Success, entendendo isso, já havia sido validado também no frame global, que responde por metade da explicação pela escolha das marcas. E aí, com o peso maior realmente do microcontexto em relação ao macrocontexto, mas os dois sendo extremamente relevantes para a composição do sucesso de marcas. E é por isso que aí eu chamo o Marcos de volta para a gente falar um pouquinho mais de contexto e do contexto do brasileiro atual. Valeu, obrigado, Rafa.
grande mérito da concepção desse ranking, que vai virar um benchmark global, é do Rafael. Então, de verdade, Rafa, parabéns pelo trabalho seu e de toda a sua equipe, porque ele é realmente um ranking que ficou muito, muito, muito bacana e extremamente útil. E o legal, eu particularmente gosto que algumas palavras que a gente começou a usar muito fartamente durante a pandemia, não dá para a gente negar que a pandemia teve um papel nessa mudança de como olhar as marcas, tipo a empatia, e que passaram a ser buzzwords, né? Passaram a ser palavras que você fala porque são meio modismos, e a gente quantifica isso, a gente vê o valor. Eu realmente admiro muito esse trabalho que vocês fizeram e acho que ele coloca uma perspectiva muito, muito diferente de como olhar a marca. Eu queria materializar aqui algumas coisas. Que tipo de contexto a gente pode falar, por exemplo, a gente pode olhar? Quais são alguns exemplos, algumas materializações que podem ser interessantes nesse olhar? E eu vou trazer algumas informações de contexto que a Ipsos, todas as informações aqui são nossas, muitas delas mensais e muitas delas, quase todas elas são públicas. Por exemplo, a informação de grandes preocupações do brasileiro. Esse é um número que sai todo mês. Todo mês. E ele é tão importante, vou fazer um parênteses aqui muito rápido. Vocês sabem que a Ipsos é provavelmente o instituto que mais faz pesquisa eleitoral no mundo. Né? A gente participou muito na eleição da França agora, na eleição de UK, e vocês vão ver muitos números da Ipsos na eleição americana, certamente uma eleição que vai ganhar enorme visibilidade. Em 85% dos casos, segundo a nossa base de dados eleitoral, 85% dos casos, ganha a eleição quem é melhor avaliado na primeira preocupação daquele país naquele mês. Olha como isso é importante. Muito mais importante do que olhar, por exemplo, intenção de voto, num processo eleitoral em que as coisas ainda mudam, principalmente num americano, por exemplo, que você tem o colégio eleitoral, algumas peculiaridades. Olhar a preocupação mais importante dos americanos é muito mais importante pela nossa base de dados. Olha que interessante quão importante esse número é. Quer dizer, a primeira preocupação dos Estados Unidos for economia, o resultado será 1. Se a primeira preocupação dos Estados Unidos naquele momento for ataques à democracia, o resultado será outro. É muito interessante. Olhem isso sob esse viés, vocês vão ver como faz sentido, até neste processo de alta visibilidade e de certo grau de mistério de como a decisão é tomada, que vai acontecer nos Estados Unidos. Vale a pena vocês olharem isso, a gente tem falado bastante disso. Bom, vindo aqui para o Brasil, esse número é do Brasil de julho, então é o número mais recente que a gente tem. As 3 preocupações permanecem as mesmas já há algum tempo. Primeira preocupação, empatada em primeiro lugar, crime e violência, mencionado por 39% das pessoas, e pobreza e desigualdade, 39%. Aqui vale a pena só comentar que cada pessoa manifesta 3 preocupações principais, portanto o número passa de 100%, claro. Tá? E a terceira preocupação é saúde. Eu queria fazer alguns comentários, a gente vai depois descer um pouquinho mais como essas preocupações podem afetar. Mas primeiro o conceito. Essas são as principais preocupações dos brasileiros naquele momento. Olha como é rica essa informação. E esse número é nervoso, tá? Ele muda, assim. Por exemplo, na epidemia da dengue 3 meses atrás, saúde disparou. Quer dizer, a gente percebe o que está incomodando as pessoas naquele momento em particular. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, pela primeira vez na história desse estudo que a gente faz ele há aproximadamente 2 décadas. Deixa eu tentar fazer uso da tecnologia aqui, vamos ver se eu consigo. Olha lá. Aparece em 5º lugar, aparece uma variável impostos. 5ª preocupação. Alguma sugestão de por que isso aconteceu, só como parênteses? E os memes do Tachad? Foram mais de 100 identificados. Vocês sabem do que eu estou falando, gente? Divulgados fartamente, mídia social, memes da Tachad. Estou comentando isso aqui porque havia muita discussão. Mas meme não afeta comportamento, meme não é informação. Galera, não subestimemos o poder de influência das redes sociais. Para mim aqui fica claríssimo como algo, ou uma marca, no nosso exemplo aqui, pode ser afetado por meme, por rede social e tudo mais. Os memes do Tachad fizeram impostos sair de, eu nem lembro qual que era a posição que eles estavam antes, mas uma das 5 maiores preocupações do brasileiro. Está aqui uma mensagem que eu acho que é bastante rica. Como exemplo, esse aqui é o ranking global, a média de 29 países onde a gente faz esse estudo. Inflação está eu acho que é o 40º mês seguido como principal preocupação global, a média dos 29 países. Em seguida, crime e violência, depois pobreza e desigualdade. É um pouco diferente do brasileiro aqui, né? O brasileiro tem saúde muito, muito mais forte, muito mais presente do que vários outros países, por exemplo. Vamos dar uma olhada em algumas dessas preocupações? Primeira preocupação que eu queria trazer é a pobreza e desigualdade. Vocês acabaram de ver que ela é a primeira preocupação empatado com crime e segurança. Pobreza e desigualdade nunca foi uma das preocupações mais citadas, até a pandemia. A pandemia escancara um abismo social entre as pessoas que têm acesso à conectividade, a home office,
e as pessoas que não têm. E a partir daí, essa preocupação não sai mais do pódio entre as 3 primeiras, e particularmente em primeiro lugar muito. Aqui a gente vê isso com muita clareza, isso tem acontecido, um momento de transição aqui. Esta é uma preocupação enorme do brasileiro. E se a gente quiser fazer a referência, ele era a principal preocupação na eleição presidencial brasileira. Acabei de falar a influência disso, a influência desse número no voto, por exemplo. Ela era a primeira preocupação durante a eleição presidencial, e quem ganhou foi o candidato que era melhor avaliado exatamente nesse critério. Quer dizer, fica muito alinhado aqui como a preocupação se manifesta. É claro que tem uma razão para isso. A gente está vendo aí uma porção de coisa econômica preocupante. Apesar do desemprego estar em nível recorde baixo, o crescimento do país é um pouco melhor, a gente sabe que tem o dólar disparando, é muito visível isso machuca as pessoas porque é visível. E eu queria chamar a atenção para um outro problema que tem que estar todo mundo atento. Olha eu aqui de novo. Ó. Apostas esportivas consomem até 3% do salário. Isso não é pequeno e vai crescer muito. Esse é um problema que a gente tem que estar atento. Isso afeta consumo. As implicações dessas bets descontroladas é muito, muito, muito sério. Bom, estou comentando isso só porque essas são as manchetes do dia. Claro que isso afeta como a gente se preocupa. A segunda preocupação que eu queria trazer é justamente a saúde. O Brasil tem uma peculiaridade aqui. Ele é um dos poucos países que tem sempre a saúde permanentemente entre os 3 primeiros lugares. Nunca a saúde deixou de ser, sempre que o Brasil, por esse ranking, deixou de ser entre as 3 primeiras preocupações do brasileiro. E acho aqui que tem, aliás, um comentário rápido aqui, a gente também faz anualmente, é um estudo anual, não é mensal, mas é um monitor de saúde. A principal preocupação do brasileiro com relação à saúde hoje deixou de ser pela primeira vez câncer, que sempre foi a primeira preocupação. Passa a ser saúde mental. O brasileiro é, reconhecidamente, tanto pelas nossas pesquisas, mas também por vários estudos da OMS, o país mais ansioso, o país tem mais insônia, o país tem mais distúrbio alimentar, entre diversos outros. Essa é uma preocupação que não tem como a gente... afeta o nosso dia a dia. Olha como é clássico a gente perceber como é que isso traz resultado, né? Como é que isso pode mexer numa plataforma de comunicação ou posicionamento, por exemplo. Mais uma vez, acho que também não tem nenhuma grande surpresa aqui, a gente vê que as notícias estão trazendo informações, e o Brasil tem, com relação à saúde, que afetam a preocupação, quer dizer, que ajudam a gente a se impressionar com isso. São o poder das manchetes, aquela coisa mais visível. Né? A outra preocupação que eu queria trazer não está no pódio, na verdade é a preocupação número 8. Mas ela é, de longe, a preocupação que mais apresentou avanço numérico. Se vocês olharem há 10 anos atrás, ela era citada por 1% das pessoas, às vezes 2% das pessoas, que é a preocupação com mudanças climáticas e meio ambiente. Nesse estudo mais recente, que a gente fez, esse aqui de junho, 19% citou mudanças climáticas e meio ambiente como uma das 3 principais preocupações. É uma mudança inegável, inegável. Olha a evolução desses números. É claro que tem uma razão para isso, é claro. Quando a gente vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul, quando a gente vê os incêndios agora no Pantanal e na Amazônia, quando a gente vê processos de seca coexistindo com o processo de inundação, está claro que isso já não é uma coisa menor. Isso faz parte das preocupações das pessoas facilmente. Agora, quando a gente olha esses números, esse é o que a gente vê nas manchetes, né? Inclusive por isso que a gente trouxe as manchetes. Isso é o público, isso é o visível, isso é o que afeta a paisagem. Às vezes ela é mais montanhosa, às vezes ela é mais nervosa, às vezes ela é menos. Mas o que ela não conta, o que essa análise que eu estou fazendo agora não conta, é que há muita coisa que são invisíveis, que estão abaixo da linha da superfície, que são as grandes tendências, que são as mudanças demográficas. Elas não fazem as manchetes. A gente não vai ver isso todo dia no jornal a ponto de mudar o que a gente vê. Mas elas são enormes, avassaladoras, tectônicas. As mudanças demográficas que o Brasil passa, o mundo de certa maneira, mas que o Brasil passa, não podem ser ignoradas de maneira nenhuma, porque isso muda como as pessoas vivem, como as pessoas interagem umas com as outras, onde elas moram, o que elas fazem. Traz a gente para o dia a dia muito. Este olhar de macro contexto também é muito importante. Ele não é o nervoso do mês, que a gente estava vendo, que muda todo mês, o preço do dólar e o índice de segurança, mas ele é aquela mudança que segue uma direção e ela carrega a sociedade inteira. Demografia é destino, dizia esqueci quem dizia isso, mas já trago. E a gente vai trazer aqui uma outra informação. Augusto Conte, obrigado, gente, desculpa. Uma outra informação que eu queria trazer para vocês é o estudo de tendência que a gente tem. Eu trouxe 4 tendências aqui, que a gente faz anualmente, inclusive o próximo agora vai ser em novembro. Não percam, vamos fazer um evento que não será
não será presencial, mas é muito bacana. Esse é de novembro do ano passado, de 2023. E algumas tendências que chamam muita atenção, mas não dão as manchetes, a gente não vê. O primeiro é a nostalgia. Isso é uma das 12 tendências apuradas pela Ipsos, que a gente avalia há 30 anos. Há um importantíssimo percentual das pessoas do mundo, certamente no Brasil também, de pessoas que declaram que querem que o país volte a ser como costumava ser. Seja lá o que isso quer dizer. Isso para cada pessoa tem uma outra interpretação, né? Tem aquela coisa da expectativa. Isso é muito sério, a gente está falando de 2/3 das pessoas, 6 a cada 10 das pessoas, isso é 61% no Brasil, 60% globalmente, que sente saudade do produto que ele consumia na infância. A marca, o cara falando aqui que casou com Volkswagen, não é impressionante aquilo? Né? Ele faz a analogia da marca com o casamento dele. É muito interessante isso de como a memória afetiva, de como a nostalgia. Marcas do passado têm uma força enorme de voltar, porque elas trazem um momento que a vida já foi melhor. Esse número aumenta, só para vocês terem uma ideia, ele aumenta, acho que nas últimas 5 ou 6 leituras, ele aumenta em todos os países praticamente, tem 1 ou 2 exceções. Em todos os países praticamente, o número de nostalgia vem aumentando enormemente, agressivamente, no Brasil isso não é diferente. Isso, obviamente, está ligado à noção de querer mais simplicidade. A nossa vida é muito complicada, para um pouquinho, por favor. E isso causa esse número ainda mais alto, 73% dos brasileiros querem diminuir o ritmo da sua vida. Olha como as marcas têm que ter um olhar para isso. Elas não querem acelerar, elas não querem. E muitas vezes a gente vê, né, processos de comunicação que são muito focados, que são slices of life agressivos e agilizados, e as pessoas muitas vezes desejando. Isso está mudando rápido demais. E esse número é muito maior no Brasil, isso vale a pena mencionar. 73% dos brasileiros concordam com isso. A média global, nos outros, esse estudo é feito em 50 países, estudo de tendência, a média global é 66. Muito mais brasileiros querem que a vida seja mais simples. Mais uma vez, olha como a gente pode ajudar como marca, como organização, que está diariamente interagindo com essas pessoas. Olha como a gente pode pensar nisso e deve pensar nisso. Um outro ponto é a questão de meio ambiente, que eu acho até que é mais óbvio e mais, não chega a ser uma surpresa, mas 83% dos brasileiros acham que as marcas devem dar mais atenção ao meio ambiente. Isso não vai ter fim. Eu acho que isso vai ser sempre verdadeiro e a tendência é aumentar. Me surpreende que não seja 100% das pessoas, mas o número é, obviamente, maciço, 83%, também importantemente mais alto que a média global, 77%. Então, o Brasil está mais preocupado com isso. E não há mais uma dicotomia entre fazer o bem, apoiar, as marcas apoiarem causas sociais e ambientais e serem bem-sucedidas e ganharem dinheiro. Tudo bem ganhar dinheiro, desde que faça a coisa certa. Isso era, algum tempo atrás, eu diria umas 2 décadas atrás, isso era uma dicotomia difícil de lidar, era um equilíbrio difícil de seguir. Não é mais. Não é mais. Não tem problema nenhum a marca ser bem-sucedida, desde que ela faça a coisa certa. E aí, eu acho que vem a mensagem mais ampla, mas que o papel das marcas nunca foi tão grande, quer dizer, a responsabilização e o potencial de atuação das marcas, hoje ele o potencial de influência, principalmente, ele é maior do que muitas agências governamentais, do que esferas de poder constituído, do que organizações, do que pessoas referentes. As empresas hoje têm um papel, uma responsabilidade, um espaço a ser ocupado que é inédito, tanto do lado bem, que é a questão de potencial de mudança, quanto do lado preocupante, que é a questão de responsabilização, de culpa, vamos dizer assim, né, sob certo aspecto. 83% acreditam no que a marca faz, no que essa marca for fazer, se ela for lançar um produto. Eu acredito nisso, porque se eu conheço essa marca, eu confio nela. Então, aqui acho que tem uma mensagem também mais importante, que é a ambição. A gente pode se esconder, a gente pode falar menos, a gente pode participar menos, a gente pode ser menos, pisar menos em terrenos que são arenosos, né, em temas de riscos, ou não. Eu acho que essa é uma escolha bastante dura, estratégica, mas é fundamental quando a gente olha como o contexto afeta, né, como o contexto afeta as escolhas. E por isso que eu quis materializar aqui. A gente quis trazer alguns fatores que materializam exemplo de macro contexto. Agora, tudo isso vira verdade não é no macro, não é nas tendências e não é nas manchetes, é no dia a dia das pessoas. Por isso que vem aí a ideia do micro, quer dizer, quando as pessoas estão tomando essa decisão, em que momento? E se a gente não consegue ter essa visibilidade, a gente está deixando dinheiro na mesa. A gente, de fato, está influenciando menos. E tudo começa e acaba nessa compreensão de macro e de micro contexto. É a partir daí que a gente vai criar a expectativa certa, a partir daí que a gente vai entender qual a necessidade que eu preciso atender com a expectativa, e a partir daí que eu me conecto
que eu articulo, para usar um termo que o Gustavo usou hoje de manhã quando a gente está conversando, é a partir daí que eu articulo a minha mensagem com o meu produto e com essa necessidade, que é a empatia. Então, tudo começa e acaba no contexto, por isso que não é surpresa que o Rafael mostrou que metade das escolhas da marca tem como principal fator o contexto. Eu espero que a gente tenha conseguido aqui aterrissar um pouquinho. De novo, isso é o macro, tá? Mas se no macro já tem tanta influência, já fica tão claro como a gente pode atuar para guiar a nossa marca, direcionar as nossas estratégias, imagina no micro, né? Que é como as coisas viram verdade, que é no dia a dia das pessoas. Isso posto, queria dar início ao ranking das top 10. E antes de mais nada, a gente vai falar aqui a top 10, obviamente, numa ordem regressiva, como a gente sempre faz, mas são as 10 marcas mais bem-sucedidas sobre essa visão, sobre esse frame. São muito, muito, muito bem-sucedidas, pessoal. A gente aqui analisou 100, isso quer dizer que a gente fez uma análise inicial de outras centenas, que eu não lembro quantas foram, são certamente marcas que são incrivelmente bem-sucedidas. Portanto, fica aqui o nosso reconhecimento. E eu queria chamar para contar um pouco do ranking, apresentar um ranking. Eu adoro essa mudança aqui, ó. A Ana Hashizumi e a Karina Koleng, por favor, gente. Obrigado. Obrigada, Marcos. Bom dia a todos. Oi. Bom, cá, coube a nós, então, a honra de contar para o nosso público como é que ficou, então, esse ranking, baseado na nossa versão atualizada aqui, do que é a filosofia de gestão de marcas da Ipsos. Quer fazer as honras? Começar aqui com a 10ª Por marca? favor, pode passar. Bom dia, bom dia. Foi bom ver um monte de carinha conhecida aqui, que eu não via há muito tempo. Eu tenho cola, porque tudo que eu já ouvi aqui, já esqueci o que eu tinha para falar, tá? Mas, enfim, vamos começar com o número 10, que é uma marca que acho que todo mundo vai concordar com a análise que a gente traz aqui. Pode colocar, fica à vontade. Em 10º lugar, a gente tem a iFood. E por que isso, né? O que vem de iFood? O que traz de informação por trás de iFood? A gente pode mostrar. A gente vê ela alta em todos os pilares e a gente vai ver isso em todo o nosso ranking, né? Mas acho que o Rafa falou sobre microcontexto, né? Aquela coisa de colocar a marca pertinho. E o que a iFood fez com a gente? Colocou a gente perto do que a gente, pelo menos eu, mais amo, que é comida. Então, a comida chega rápido, a comida chega do jeito que eu quero, ela vem no preço que eu quero, atende às minhas necessidades e eu sei o que tem por trás do que a marca está trazendo. Então, além do micro contexto que ela atende, ela ainda faz com empatia. Ela vem e traz a minha necessidade até mim, né? Então, acho que ninguém pode dizer que não, né? Falei comida, falei um jeito novo de ter comida, fácil, rápido e que me atende, tá o iFood aí, né? Ninguém discorda. Vamos lá. Em 9º lugar, a gente tem o empate técnico. São 2 marcas que, sim, estão super presentes no dia a dia, passam por essa questão de microcontexto, o macro, a empatia, só que elas influenciam a vida das pessoas, cada uma do seu jeitinho. E eu estou falando aqui de YouTube e de Sadia. YouTube se destaca bastante em empatia, assim como a gente tinha visto no Instagram, que o Rafa mostrou. Então, de novo, o poder, mídias sociais, streaming, o quanto de fato elas estão não só na vida das pessoas, como tem um ponto aqui em que essa marca se destaca, é que ela torna a vida mais interessante e prazerosa. Tem coisa mais empática do que isso, ou seja, realmente agrega na minha vida? E Sadia, eu acho que aqui traz um pouco o que o Marcos falou da nostalgia, né, daquilo de acolhimento até, né? Essa marca traz muito disso. Então, além disso, ela está presente na vida, no dia a dia, com os produtos, serviços que sim, faz parte aqui da natureza, né, da categoria, mas é isso, entendendo as necessidades e simplificando a vida das pessoas. Então, está muito coerente, faz muito sentido com o que os dois trouxeram antes aqui para a gente. E aí, em 8º lugar, a gente tem outro empate. Eu e a Ana, a gente veio brincando. Quem vai ter mais empate para falar mais e ganhar mais tempo de tela? Isso é importante. Você deu sorte, você escolheu Né, o par. chefes? Tempo de tela. Você escolheu o par. Não, isso foi Eu sorte. vim com outro empate.
E aí, empate de duas marcas bem diferentes também. Acho que o Rafa trouxe exemplos importantes sobre o quanto a gente tem marcas de segmentos diferentes que entregam informações diferentes e que podem estar no coração do nosso consumidor. E aí, assim, quanto mais empate a gente tem, acho que mais sucesso a gente vê dentro das marcas, né? E essas duas, eu acho que são muito benquistas aqui. A gente tem Boticário e o WhatsApp. O que tem por trás de Boticário para estar aqui em 8º lugar junto com o WhatsApp, né? São tão diferentes, então a gente vê Boticário com empatia, microcontexto, além do restante. Então, o que tem na empatia? Ela está no meu dia a dia. O que tem no microcontexto? Ela me faz me sentir bem. Quem não usa uma maquiagem aí, mulherada, né? Tem homens também que usam maquiagem, usam um bom perfume. Por que não, né? Eu vou me sentir bem com isso. Ela me faz me sentir bem, pronta, preparada. E aí o WhatsApp, acho que a empatia é quem não deu bom dia hoje para ninguém hoje no WhatsApp. Alguém? Ninguém, né? Quem não recebeu uma figurinha? Quem não recebeu o bom dia daquela tia? Né? Tá no dia a dia, não tem o que fazer. Né? Quem não vive mais sem ele? Não tem. Vamos lá. E na 7ª posição, a gente tem, de novo, uma marca muito conhecida. As pessoas sabem o que esperar dela. Nesse caso, talvez refrescância. Então, em 7º lugar, a gente tem aqui a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela se destaca não somente nesse território aqui de atender às necessidades, estar ali no microcontexto, como também ela permeia o lado de macrocontexto, tanto no âmbito social, quanto também ambiental. Olha o meu tempo de tela aumentando. Hum? Meu tempo de tela aumentando. Sorte. Mas você vai abrir e fechar. Número par. E em 6º lugar, a gente tem outro empate, também de duas marcas muito diferentes. Acho que... Pode colocar, Ana. Desculpa, estava bebendo água. Ah, perdão, não vi. A gente coloca aqui Amazon e Omo. Também duas marcas completamente diferentes. Uma da área, né, que trouxe agilidade e a outra que está presente na nossa vida desde, acho que olhando aqui, desde pequenininhos. E quem for muito novinho, tá desde pequenininho mesmo, tá, gente? Pode mudar. A Amazon, a gente tem, acho que o principal destaque para ela é a expectativa. A Amazon trouxe uma nova forma de compra. Ela ensinou a gente a comprar bem, a ser mais inteligente, a saber escolher, e ela atendeu às nossas necessidades em relação a isso. Enquanto que Omo, a gente vê que tem muito a ver com o microcontexto, tem a expectativa, empatia, tudo, mas o microcontexto de novo, estar com a gente há muito tempo, ser tradicional, a gente sabe o que esperar dessa marca, ela fala há muito tempo sobre limpeza e agora o se sujar faz bem, então ela está perto da gente, ela entrega para a gente o que a gente sabe que tem que entregar. Para a 5ª posição, eu pedi para o Ipsos Facto, que é a nossa ferramenta de inteligência artificial, para definir o que essa marca significa para os brasileiros. E eu vou ler, tá? Tem uma profunda conexão com a cultura brasileira, é reconhecida por seu compromisso com a sustentabilidade, utilizando ingredientes naturais da floresta amazônica e por sua extensa rede de consultoras que desempenham um papel crucial nas comunidades brasileiras. Eu estou falando da Natura aqui em 5º lugar, e não é à toa que ela se destaca bastante aqui em macrocontexto. A Natura está aqui, né? É por isso que eu amo o Ipsos Facto, tá vendo? Já deixou o cliente feliz. Em 4º lugar, temos Colgate. Colgate simplesmente há anos conta tudo o que a gente já sabe, a gente sabe o que esperar dela, e é por isso que ela se destaca em microcontexto e empatia. Ela não muda muito a mensagem, ela deixa claro que a gente precisa dela no dia a dia. Bom, Caia, eu estou no espírito olímpico ainda, não sei se você está. Vamos de medalha? Bora. Bora. Então, vamos lá. Com a medalha de bronze em 3º lugar, a gente tem a Samsung.
A Samsung ela é muito reconhecida por inovação, por confiabilidade e por entender as necessidades de cada de cada pessoa. Então, de novo, voltando, entendimento do que tem, mas principalmente do indivíduo, do que cada pessoa precisa. Vai com a prata? Com prata, atrás da Simone Biles. A gente tem Google. E a Ai, Rebeca. desculpa. Tem Google e Rebeca. Mentira, a Rebeca foi ouro, né? Bom, Google em segundo lugar. Pode passar, Ana. Com muita empatia. Quem que não pesquisou nada no Google hoje vai pesquisar mais tarde. Pelo menos quantas medalhas a Simone e a Rebeca, né? Quem não lembra já vai pesquisar hoje no Google. É isso. A marca está aí no nosso dia a dia. Bom, tá bom. Sem mais delongas, apresento aqui então medalha de ouro, a primeira marca no nosso ranking. Eu estou falando de Nestlé. Uma marca presente no dia a dia das pessoas, inclusive naquele momento que a pessoa nem sabe que vai existir, né? Naquele momento que a mãe ainda está pensando no período ali de concepção, até o momento em que pessoas da melhor idade precisam, de repente, de uma nutrição mais reforçada. Então, de fato, é uma marca que acompanha a jornada das pessoas do começo ao fim. Então, é isso. Eu deixo vocês, então, aqui com o ranking aí. E eu gostaria de uma salva de palmas para essas marcas todas. Convido o Marcos Cagliari, nossos participantes do painel, por favor. Opa, antes que eu destrua. As palavras. Obrigado, Ana. Obrigado, Karina. É incrível esse ranking, né? Ele é um ranking super diverso, né? A gente vê aqui a mistura... E eu não sei se vocês lembram, mas a gente no ano passado, quem estava no painel era Google, YouTube e Nubank, era um painel ultra tecnológico. E hoje a gente vê duas marcas tradicionais, clássicas, que fazem parte da nossa... Inclusive a BRF Sadia está fazendo 80 anos esse ano, né? Quer dizer, uma coisa, obviamente, muito simbólica. E aqui já chamamos, mas queria introduzir aqui rapidamente, Luciana Bolau, Head de Marketing da Sadia. Obrigado, você está aqui, um enorme prazer. Por favor, recebam a Luciana com uma salva de palmas. Muito obrigada. Obrigado, parabéns pela colocação. Parabéns Valeu. a todos, né? Luciana, posso pedir para sentar no meio? Eu me recuso a sentar no meio. Por favor, senta você. Obrigado. E queria também receber aqui o Gustavo, o Gus Aguiar, diretor de marketing integrado da Nestlé. Parabéns pela posição, Gustavo. Um prazer ter você aqui. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Eu queria, antes de mais nada, pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho o que vocês fazem, como está o momento da empresa e as reações. Ninguém aqui sabia nem que a gente estava fazendo ranking, muito menos da colocação de vocês, mas duas marcas fantásticas que fazem parte da nossa vida no top 10. Para a gente é muito gratificante ver, e é interessante ver, como eu falei, se antes o painel do ano passado foi inteiro voltado para empresas tech, a gente vê que as marcas tradicionais, clássicas, que fazem parte da gente, da nossa história, têm tanto lugar aqui ainda. Bem-vindos, parabéns. Luciana, vamos começar? Bom dia a todos, prazer estar aqui, muito obrigada, surpresa boa, parabéns aí para a Nestlé, né? Que resultado bacana. Eu tenho 6 anos aqui de BRF, né? E uma carreira aí sempre em estratégia e branding, em marcas multinacionais. Então, essa é a minha primeira marca 100% brasileira. Um baita orgulho ver Sadia nesse ranking, coroando aí um trabalho que a gente tem feito muito intensamente aí nos últimos 2 anos. E parabenizo aí também a Nestlé, porque são duas marcas de alimentos, né? Fiquei muito feliz de ver isso. Obrigada pelo convite. Legal, Luciana, parabéns. Gus. É um trabalho, no caso da Nestlé, de um time gigante, né? Um pedaço do time está aqui, então também parabéns, Celinha, parabéns, Hack, também, que fez parte dessa história aqui, Aninha, e de muitas outras pessoas que estão aqui. Cata tá ali também, oi, galera. Então, assim, tem muita gente por trás dessa história. A posição chama marketing integrado, eu sou o diretor, mas, na verdade, é dentro de uma área muito maior de marketing, são 450 pessoas numa comunidade de marketing espalhada entre as unidades de negócio, áreas como CMI, toda a parte de PR, toda a parte de um olhar e trabalho junto com nutricionistas. Então, é um trabalho realmente grande de presença e, pensando alto aqui, o
o rapaz, esqueci o nome, o senhor que comentou sobre Volkswagen, é uma marca que faz parte da minha história. Quando a gente pensa em Nestlé, faz parte da história, mas está no armário de todo mundo em casa, né? Tá talvez no bolso aí da mochila, um snack, alguma coisa. Então, esse histórico que Sadia traz também, mas com muita presença atual, é muito potente, né? É muito forte, é muito bacana estar presente no iFood, estar presente no WhatsApp, estar presente no Google. Então, essa presença é muito legal e reagindo agora um pouco do que está rolando e vendo esses números, é sobre o que a gente tem que articular melhor e saber aonde está presente, qual é esse zeitgeist que a gente tem que surfar agora. Então, obrigado, vai ser ótimo o papo. Legal. Pessoal, lembrando, tem um QR Code aqui na tela que vocês estão vendo. Não deixem de mandar observações, isso vai direto... Meu celular está aqui, juro que eu vou olhar. Isso vai direto para a equipe de comunicação que me repassa. Então, por favor, eu vou ficar olhando no celular. Mandem perguntas, sempre tem questionamentos, e a gente vai repassar aqui tudo que a gente conseguir, tá bom? Mas não deixem de fazer, tá bom? Tá aqui meu celular, juro, gente, que eu vou olhar, tá? Eu prometo. Vamos lá, vamos começar falando. Conta um pouquinho de qual o momento da marca, o momento da empresa, e como a gente chegou nesse resultado. Eu sei que, obviamente, esses pilares eles não são necessariamente um objetivo por si só, mas eles fazem parte de uma estratégia, e eu queria entender qual é a estratégia que vocês estão, neste momento, para conseguir esses resultados. Bom, a Sadia, eu assumi a Sadia 22, né, antes eu era Perdigão, outra marca da casa, e eu peguei a Sadia num momento que, incontestavelmente, a Sadia é gigante do ponto de vista de volume, de presença nos lares e estatura de marca, mas ela se distanciou bastante do consumidor, né, da escuta, da proximidade, da vida atual. Então, a gente, baseado em muito insight recebido aí, fizemos uma repaginada completa, realmente 360. Eu brinco que cada gaveta que eu abro tem mais um trabalho ali para ser feito, né? Não é um sprint de 50 metros, é uma maratona, né? Você mudar uma marca dessa penetração no Brasil profundo aí, né? Quando a gente fala em Sadia, eu tenho alimentos que realmente é 9 em cada 10 lares, né, brasileiros. É muita coisa. Então, o momento atual, a gente coroa aí os 80 anos, muito felizes com esse sprint aí recente que temos feito, que, para mim, quando eu leio aqui esse ranking, ele reflete muitos pilares que nós mexemos, né? A questão da proximidade, você comentou da presença, né, nos novos canais onde as pessoas esperam que essas marcas gigantes estejam também, e não é um processo simples, né? Você ainda tem um headquarter, eu não tenho mais, né? O meu headquarter é o andar de cima, é mais fácil isso. O meu poder de influência é mais ágil, mas não é simples, né? Mesmo dentro de uma empresa desse tamanho, as pessoas têm convicções muito arraigadas. Então, quebrar esses paradigmas foi grande parte do meu trabalho, né? Eu falo que o marqueteiro ele tem que ter um poder de persuasão acima de qualquer coisa, porque eu tenho que primeiro convencer a mim mesma, depois convencer o público interno, para aí sim, né, convencer o consumidor. E ver Sadia com destaque, por exemplo, em microcontexto, me deixou o coração quente, porque é a essência do meu novo posicionamento de marca, que é a parceria. Então, foi muito legal ver tudo isso. Falando um pouquinho mais sobre essa estratégia, porque de fato é uma estratégia extremamente ambiciosa e, como você falou, uma guinada bastante agressiva. Você citou distribuição, estratégia de canal, o que mais fez parte dessa estratégia, Lúcia? Nós começamos desde a embalagem, né, o que a gente entendeu aí, desde a sua fundação, a Sadia faz uma escutativa muito grande, porque alimento você não dá guinadas quânticas, né? Os hábitos alimentares, eles não mudam tão abruptamente, mas você tem muitas mudanças na forma como as famílias e as pessoas se relacionam com a comida e com o alimento, né? Se antes tinha a tradição de sentar na mesa, todos ao mesmo tempo e comendo a mesma coisa, hoje a gente vê que as pessoas escolhem os seus pratos, né? Eu não consigo, na minha casa mesmo, às vezes fazer com que todos nós comamos as mesmas coisas e ao mesmo tempo. Então, só isso é uma mudança muito disruptiva. E nem a nossa embalagem estava entregando isso, né? As informações, as gramaturas,
né? Hoje as pessoas buscam gramaturas menores, enfim, era toda uma jornada. Colocamos interatividade e tecnologia na embalagem. Hoje, com o QR Code na embalagem, você tem 700 receitas, um bot na mão para você aprender o preparo do alimento. Eu entrego a receita dentro da sua casa full, né? Não só os produtos Sadia. Então, é realmente mexer em todos os pilares. Material de ponto de venda, a gente atende diretamente 300 mil pontos de vendas no Brasil. Então, imagina eu trocar material de ponto de venda disso tudo, né? E todos os canais da marca, a comunicação foi um trabalho em muita parceria com o time da África, a quem agradeço muito, né? Porque foram muito provocativos em tirar essa gigante, né, da dormência. Foi muito intenso e bastante detalhista. Legal, parabéns, obrigado. Molagas, a mesma pergunta. Boa. Eu entendo assim que a maior estratégia que já acontece na Nestlé Brasil, desde a chegada do Marcelo Melchior como CEO, é um olhar para a sellout. E que tem muito a ver com essa história do a marca não está mais no controle, né? Quando eu penso no sellout, a marca, o intermediário, que é o varejista, não está mais no controle. De fato, a pessoa está lá do outro lado, tomando a opção de entrar num varejo físico, de comprar alguma coisa digital, de pesquisar, trocar varejo, fazer uma compra múltipla, acessar chaves e lugares diferentes de compra. Então, acho que a grande estratégia hoje, que ela passa para a empresa toda, desde da fábrica a toda a parte de trade, nossa parte de marketing, principalmente, e aí com a chegada da Ioná Cochin, que é a vice-presidente de marketing, que é uma pessoa que veio de negócio, é um caminho até diferente, não é o marqueteiro que sobe e em determinado momento vira o CEO. Ela já era presidente de uma unidade de negócio, passou por marketing, mas já estava há muito tempo como presidente de unidade de negócio e assume o marketing, começando a articular de uma forma cada vez mais intencional esse equilíbrio entre arte e ciência, para a gente poder olhar para o que é essa cultura de sellout e fazer essa cultura do sellout ser real. Aonde eu tenho que impactar a pessoa, aonde eu tenho que fazer uma determinada provocação para que aconteça um sellout, para que esse sellout cada vez mais ativo, esse sellout cada vez mais presente, chame o sell-in, chame as conversas, chame as relações. Então, tudo isso se desdobra dentro do marketing, com a Ioná montando um time multidisciplinar, com pessoas com experiência externa Nestlé, interna Nestlé. Eu acho que esse refresco é interessante também para uma empresa com pessoas de 20 anos de casa, 15 anos de casa, trazer gente de fora que entenda muito rápido a cultura e se adeque e ajude a navegar nessa ambiguidade de uma cultura de sellout, de uma empresa CPG que, na verdade, de certa forma, tem 95% de dependência de um intermediário vendedor, né? Um ou vários intermediários vendedores. Então, quando a gente escuta numa convenção de vendas, estamos na cultura do sellout, vamos resolver o selling amanhã, né? Então, o marketing ajuda muito a navegar dentro de toda essa história, construindo experiências dentro dos pontos de venda, construindo experiências que possam ser novos pontos de venda, fazendo muitos testes, e aí a gente começa a trazer, de novo, esse equilíbrio de arte e ciência e um olhar de um growth marketing, né? Um marketing que fala muito de brand building, precisa do brand building como alavanca de crescimento, mas que também entende que, de um outro lado, uma conversão cada vez mais intencional e sustentável precisa acontecer. Então, é sellout, entender essa ambiguidade de que falamos direto com as pessoas, mas trabalhamos muito juntos dos nossos parceiros, tanto de mídia quanto de venda, e esse olhar do crescimento, como que a construção de imagem de marca ajuda a construir cada vez volumes mais sustentáveis, volumes mais reais. Interessante ver, vocês dois mencionaram elementos do composto mercadológico total, né? Quer dizer, não é só as novas tecnologias e um novo público e a geração não sei o quê, é tudo, né? Assim, não dá para o back to basics, ele é muito clássico, né? Precisa pensar alinhamento. Começam a chegar aqui bastante perguntas, obrigado, gente, não parem, por favor. Eu vou tentar juntar algumas aqui para a gente consegue responder o máximo possível. Uma que apareceu 2 vezes aqui também queria trazer é que vocês dois representam master brands, vocês representam marcas guarda-chuva que tem uma porção de filhotes nessa história. Como é internamente e externamente essa gestão? Internamente do ponto de vista de gestão e externamente do ponto de vista de manter uma consistência e de garantir que a gente consiga ter marcas que se ajudam em vez de se atrapalhem, por exemplo. Eu vou nessa. Então, a Nestlé,
é uma house of brands no final do dia. Muito desse composto, e essa relação é muito interessante. O quanto a Kit Kat, Nescau, Nutrem, Ninho, todas as nossas marcas agregam para a marca-mãe, mas quando a gente percebe a relação, seja desde a embalagem a um post, ou uma relação dentro de um ponto de venda, quando Nestlé endossa essas marcas, que muitas também são centenárias, a força é muito grande. Então, o papel dessa área de marketing integrado e de todo esse ecossistema de marketing na Nestlé é gerenciar bem essa interação entre quando existe um approach um pouco mais corporativo da marca Nestlé, aonde a marca Nestlé trabalha ali como essa matriarca de todas as outras marcas, mas quando as marcas filhas aí precisam e desenvolvem o papel protagonista. A nossa estratégia é de marcas protagonistas sempre embasadas por esse suporte da marca Nestlé. Então, o nosso papel é trabalhar um pouco quanto cada marca tem de suficiência de conversa para poder levar a sua mensagem, e o conjunto dessas marcas leva a mensagem da Nestlé. Se a gente parar para pensar, não tem uma campanha corporativa da Nestlé há algum tempo. A nossa campanha corporativa é uma promoção. E é uma promoção que vem trocando o tom. Ao invés do mais barato, vamos comprar, o que a gente traz, o que faz bem nas nossas promoções, o que faz bem no nosso portfólio interconectado de marcas. A gente chegou a falar que viajar faz bem, esse break faz bem, essa história do dar um tempo, desacelerar, aproveitar um pouco mais a vida. Então, a marca Nestlé se apresenta num momento desse funil mais colapsado. Eu vou fazer topo de funil, mas eu vou chamar todo mundo para converter também. E eu talvez faça topo de funil com cada uma das minhas marcas, contando um pouco das facetas dessa casa, dessa família de marcas. E você citou o break, por exemplo, que é um slogan clássico, e ele está totalmente alinhado com a tendência de simplicidade que a gente trouxe. Eu quero dar um tempo, quer dizer, como é possível fazer isso com muitas marcas, né? No caso de Sadia, agora no reposicionamento, nós nos propusemos a ser marca parceira, né? Esse é o nosso lugarzinho aí na mente do consumidor. E dentro disso, a assinatura reflete essa decisão, né? Seu dia pede Sadia. E o seu dia, ele é composto de imprevistos, de celebrações, de rotinas, de perrengues, de várias nuances, né? Então, tanto a Sadia com o seu portfólio, quanto as submarcas, né? Por exemplo, nós temos a linha Vegetal. A Sadia é uma marca de carnes, de proteínas, mas a gente entende que tem uma parcela grande de consumidor que não quer carne todo dia ou não quer carne nunca, né? E como uma marca tão forte, a gente precisava atender isso. Então, se o seu dia é sem carne, também tem uma Sadia para você. E dentro desse pensamento é que a gente constrói as submarcas e o portfólio de forma a todo mundo construir um pouquinho para essa ideia de parceria que é o cerne da marca, né? Então, você tem uma Sadia Speciale, porque você quer uma tábua de frios mais sofisticada, você tem na receita, porque você está com preguiça de desfiar o seu frango, né? Então, tem uma Sadia para você, né, dentro de cada coisinha que nós fazemos. E aí toda a comunicação, tudo reflete muito isso. E a Sadia, por curiosidade, está dentro de uma casa de marcas também, né, que é a BRF, que é aí a maior exportadora de frango do mundo, é gigantesca, 100 mil funcionários, e nós temos uma marca irmã dentro de casa, que é a Perdigão. Então, eu tenho também um desafio interno de que espaço Perdigão ocupa, que espaço Sadia ocupa, qual que é a receita, o sabor, o sensorial de Sadia, não são iguais, tá? A salsicha Sadia é diferente da salsicha Perdigão. Essa é a pergunta de $1 milhão que todo mundo me faz. O que é Chester, né? Se o leque trek é um frango ou um peru, é um frango, tá? Inclusive, tem várias perguntas aqui. O Lectrek é um frango ou um peru? Eu acho que estou batendo. Sempre tem. Se as pessoas não têm coragem de perguntar ao vivo, não me pegam no corredor e perguntam, certeza. Mas é isso, gente. E até falando, o nosso mascote, ele estava super esquecido, né? Teve um momento que se falou, poxa, mas se ele é um frango, não é politicamente correto, né? Ele ser um mascote para vender produtos dos irmãos, né?
E a gente teve que entender muito isso. Será que esse paradigma aí é verdadeiro? E não é, gente. A construção do mascote, ele é a alma da marca, ele é o arquétipo do mago da marca, ele entrega tudo o que eu preciso e eu tenho um índice de conversão de venda 30% maior quando eu trabalho com o meu mascote nas minhas embalagens e tudo mais. Então, é um baita ativo de marca que constrói todo esse discurso aí para mim. Muito bom. Queria trazer o papo para a inovação um pouquinho, mas a inovação sempre ela é feita, obviamente acho que a gente não discute mais o papel de inovação, inovação traz volume de venda, traz uma série de outros benefícios, mas ele dentro de uma mudança de contexto, quer dizer, contexto sendo... quais são os contextos ou as mudanças de contexto que hoje vocês se preocupam, que vocês olham como da sociedade, das pessoas, dos consumidores, das novas gerações, enfim, e como elas afetam o seu processo de inovação? Considerando que são marcas muito clássicas que a gente tem, né? E muitas vezes marcas tradicionais, quer dizer, como é que a gente lida com isso? Se puder, vou começar aqui. Acho que o próprio conceito de inovação, com todas essas mudanças que a gente discutiu aqui, ele também fica cada vez mais amplo. A gente pode vir desde uma inovação tradicional de produto, da apresentação de um novo sabor, de uma nova interação com aquele produto, ficou mais crocante, menos crocante, mexi na embalagem, de inovações menores a mais impactante, a uma inovação de como você se apresenta para o consumidor. Se a gente pensar, há um tempo atrás, não tão longo, não tão curto, a interação com receitas Nestlé era através de um livrinho. Você recebia ali o livro de receitas Nestlé, você trocava, você guardava a embalagem do leite moça e tudo mais. Hoje você entra no segundo maior portal de receitas do mercado brasileiro e encontra todas as receitas da Nestlé e receitas sobre o que está acontecendo no dia a dia, receitas atreladas à prova do MasterChef, receitas atreladas ao que é legal para acompanhar a Olimpíada, o jogo da Libertadores, do Brasileirão, para você fazer a festa do seu filho, entra lá e calcula quantas crianças vão, quanto não sei o quê, quantos brigadeiros você quer servir, sai uma história lá. Então tem uma inovação de como a empresa se apresenta também. Mas indo para um pouco mais clássico, a gente um dia percebeu que metade do consumo de leite ninho acontecia em lares sem criança. E aí você fala, pô, mas leite ninho, né, para criança, não é o leite da mãe, eu não represento lá a mãe e aquela relação bacana, desde a primeira infância, vou acompanhando e tudo mais, e uma hora falou, putz, e aí vem aquela decisão difícil, né? Cara, se eu já faço metade das minhas vendas falando do jeito que eu falo para adultos, para que eu vou mexer nisso? Né? Continua falando com a mãe ali, tá dando certo. Não, mas será que eu não tenho mais espaço endereçando? E será que eu estou apresentando o melhor produto para esses adultos? Na necessidade nutricional, eu não preciso de um leite full fat, né? Eu preciso do leite integral. Então, a gente desenvolve, nasce agora um novo portfólio de leite ninho, entendendo mais ainda as várias fases. Então, existe um ninho agora que chama ninho adulto. Então, vamos comprar sem culpa, ele tem menos gordura, ele é semi-desnatado e ele tem o mesmo sabor. E aí isso leva para um retroproblema de, vamos lá no R&D, eu preciso do mesmo favor, do mesmo sabor, com menos gordura. Eu preciso dele semi-desnatado para atrelar. E aí isso sai toda uma nova linha de como eu vou comunicar essa nova linha também, como eu começo essa discussão, essa ambiguidade positiva de não tem um ninho adulto, mas como eu comunico o ninho adulto? O que esses caras vão fazer na peça publicitária? Em que momento eu vou comunicar para estimular essa história? Como eu falo de um ninho com proteína e vira um ninho protein? Porque tem toda uma discussão de um momento mais proteinado em determinada fase do adolescente, onde eu poderia entrar não com mais calorias, mas com mais proteína. Então, isso desemboca num novo portfólio de leite ninho e numa nova articulação interna no time da marca, que deixa de ser um time focado só na mãe com primeiras idades ali e vira uma marca focada numa jornada completa de consumidor. Então, não é só sobre a inovação de produto, não é só sobre a inovação de comunicação, começa a ser um contexto muito mais amplo e com que velocidade a gente consegue responder ao ponto de identificação a chegar com um portfólio novo na rua. Olha como se traduz numa tendência demográfica, dois dados que a gente tem muito frescos. Primeiro, taxa de natalidade de reposição, para você manter a população estável, é 2,1 filhos por mulher adulta. 2,1. A taxa do Brasil hoje é 1,6. É bem abaixo da taxa de reposição, ou seja, vai ter menos crianças nos lares mesmo. E um outro ponto interessante que você trouxe, hoje, aproximadamente 55% dos lares brasileiros têm alguém com 60 anos ou mais vivendo.
a coexistência. Mais uma vez, o produto está lá no mesmo armário, né, do filho, da mãe seja do avô, seja o pai, enfim. Como materializa bem, né, Gus? Legal, obrigado. A inovação é muito DNA da Sadia, né? Então, curiosidades, assim, a Sadia foi a primeira empresa a ter um avião refrigerado, né, nos anos 40, porque era impossível você transportar alimento em segurança pelo Brasil, né, de maneira terrestre e não refrigerada. Então, a inovação na mentalidade BRF, na mentalidade Sadia, ela não é só lançar 1000 SKUs e produtos diferentes no mercado, mas às vezes são inovações invisíveis, né, que entregam segurança alimentar, desde do grão que a gente compra para alimentar os frangos e tudo mais. Então, a nossa pensamento de inovação é entender a jornada. Né, tem a jornada da escolha, da receita e do momento, tem a jornada da compra, né, tem a jornada do preparo, a jornada das expectativas da mesa. Então, a gente procura atender a jornada, e aí você pode ter inovações, por exemplo, hoje em dia a gente está lançando produtos já com modos de preparo específicos para air fryer, que é o eletrodoméstico mais desejado do país no momento, né? Encurtar o preparo das coisas, porque tempo passou a ser uma regalia que as pessoas não têm, né? A coisa do snackable, né? Comer com a mão, crescendo exponencialmente. Aí, então, como que a Sadia entra nesse mercado? Né? Então, por exemplo, eu tenho uma linha NBA que é inteira, não sujar louça e comer com a mão. Né? Porque os gamers, eles não querem parar, né? Os meus filhos falam, mãe, game não tem pausa. Não fica gritando que o almoço está na mesa. Né? Então, entender essas coisas, para nós que trabalhamos com alimento, é muito importante. Home office também tem isso, né, muitas vezes. Home office a gente vendeu o prato pronto loucamente, né? Porque as pessoas não queriam ter aquele preparo longo e demorado. Então, vender um frango já desfiado vem disso, né? É uma inovação que parece quase óbvia, né, mas que modifica a vida das pessoas e a relação com a marca. Então, o nosso pensamento, a Sadia não é uma marca que pula de cabeça em todo o modismo, até porque o nosso varejista, a geladeira é limitada, né, e a gente às vezes até disputa com a Nestlé alguns pedacinhos dela, empurra para lá, empurra para cá. Então, não adianta eu despejar no mercado 200 novos produtos, né? Então, eles têm que ser realmente relevantes. Então, é assim o pensamento. E eu falo muito para o meu time, não fica olhando para o time de P&D esperando a inovação, porque acontece muito isso na cultura das grandes empresas, né? Você olha para o outro, assim, esperando que ele inove. Não, o marqueteiro a gente tem que inovar na entrega, né? Como é que eu faço essa mensagem chegar? Como é que eu pego uma coisa antiga e repagino ela de uma maneira relevante? Então, dentro da minha cadeira, eu costumo pensar em inovação, não é um post, o que eu vou fazer diferente? Né? Eu brinco que é um inconformismo positivo 100% do tempo. É incrível como que você falou traduz microcontexto, né? O cara que tem que comer na frente do computador, seja jogando, né? É clássico o microcontexto. É a ocasião em que você precisa, é o que você precisa. E a história da air fryer é demais também, né? Estourou a venda de air fryer, mudou o jeito que as pessoas cozinham. Muito bom, ótimos exemplos aqui. Ainda na linha de inovação, mas agora eu queria falar um pouquinho do desafio que significa para as marcas, que são marcas muito conhecidas e muito estabelecidas, o desafio que é novas gerações. E eu sei que isso, talvez 95% dos briefings que a IPS recebe tem a palavra rejuvenescimento em algum momento. Assim. Como vocês lidam com essa... É um target a ser tratado particularmente? E, principalmente, como é que isso se transmite com a parte de empatia, de se conectar? Da comunicação, da atuação de vocês em redes sociais, por exemplo? Como esse olhar de rejuvenescimento aparece? Por favor. Estou mudando o roteiro, viu? Desculpa, gente, vocês sabem, né? Ele mandou Desculpa. o roteiro, ele não está seguindo nada, reparou? São ótimas perguntas que estão mandando. Continua. Que ele mandou, então. Pegadinha total. Rejuvenescimento foi um baita desafio para a Sadia, né? Estou aqui com a Kelly do nosso time de SEMAI, eles trouxeram um diagnóstico aí há 3 anos atrás terrível, né? Que a lover da marca tinha 50 a mais.
Ah, tá, bacana, vai, eu pensei, né? Mas daqui talvez 80 anos a Sadia deixe de existir. Né, e eu tive que fazer esse convencimento até do nosso CEO, que ele falou: "Mas por que que você quer investir tanto em jovem, que não vai nem ter dinheiro para comprar seu produto?" Eu falei: "Para você para a gente estar aqui, né, nessa conversa daqui 20 anos, 30 anos". Então a decisão foi trabalhar o target jovem de uma maneira apartada, né. Até a divisão do meu time hoje eu tenho quem olha para a minha shopper tradicional, que é a mulher 30 a mais, e quem olha para o futuro, né. Então, no momento, a gente está, assim, dividindo um pouco, porque tinha até uma coisa de linguagem, né. E aí veio a decisão de entrar em territórios, né, que não eram territórios habituais para a Sadia. Então, um Lollapalooza, eu brinco que o primeiro Lollapalooza parecia que a gente era o elefante na sala, né. Hoje já é super orgânico a Sadia estar ali, as pessoas já esperam. NBA, já estou no meu 4º ano de NBA, né, e top of mind, assim, quando se pensa em NBA, hoje se pensa em Sadia. Então é um trabalho que não é do dia para a noite, né, a gente fez aí 3 anos de muita intensidade nessa conversa com o jovem. E ele é diferente, né, ele traz aí, quando a gente fala de alimento, ele traz muito repertório familiar, muito repertório cultural, mas ele traz muito individualismo para a conversa, né, a coisa da quebra das estruturas, isso que eu falei de eu não quero comer na mesa, eu não quero ser obrigada a comer no mesmo tempo que você, né, intensidade, ao mesmo tempo que se fala de saudabilidade, o jovem busca indulgência na veia. Então, eu acho que a gente fez essa jornada e a forma como a gente está entendendo as novas gerações é incorporando de uma maneira que não vá contra os valores, né, da Sadia, mas que traga um respiro de linguagem e de conversas novas, bem interessante. Eu acho que está dando resultado, porque a gente está aqui, né. Que legal. Obrigado, Luciano. Boa. E super de acordo, né, parece a relação Sadia e NBA, a princípio também meio improvável e quando você olha agora ficou natural, né, tem a ver com uma repetição e você entender também os valores de onde você está entrando. A gente tem discutido muito isso, né, e o pessoal que está aqui de CMI da Nestlé, pô, de novo um briefing de Gen Z, mas é o tamanho do salto que essa marca tem que fazer para amanhã começar a falar com Gen Z. O que é Gen Z? Né? E volta, o que você quer dizer? O que você quer falar com essas novas gerações? E a gente tem tentado trabalhar internamente muito uma história, o contexto e que a marca entende de rejuvenescer. Né? Que situação é essa? Que comportamento mais atual, mais jovem, mais futurístico a marca quer ter versus eu quero esta determinada geração? Né? E só nessa conversa a gente já consegue separar, duas marcas podem conviver a partir do primeiro briefing eu quero Gen Z. Não, você quer comportamentos característicos do que uma determinada definição chamou de Gen Z, mas, na verdade, o demográfico desse grupo nem é o mesmo. É o comportamento que é similar. Né? A gente tem cabelos diferentes, regiões Tem Gen diferentes. Z de 50, né. Total. Então é sobre o comportamento. Então beleza, a gente já fez a primeira quebra e entendeu que você quer, na verdade, atacar ou conversar com esse determinado comportamento. Entendendo essa história, a gente parte para todo um briefing de comunicação e volta muitas vezes para um briefing de produto também. Eu acho que tem uma história interessante. A gente vai desde os gamers, com mais de uma marca. Então a gente olha para CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Todo mundo aqui deve jogar League of Legends, né? E conhecer pra caramba e tal. E a gente está lá com o Kit Kat, porque é uma história extremamente relevante. Se a gente olha para a audiência e do mundo dos games, ela é maior do que do mundo do entretenimento. O mundo dos games, né, a comunidade em torno dos gamers é muito maior do que a do streaming, com a do cinema, com a da TV, com a dos livros. E ela é mais determinante de comportamento. A comunidade de gamers, que obviamente é enorme, ela influencia mais comportamento do que entretenimento. E quando a gente começa a conversar lá dentro, já tem muitos pais e mães gamers,
com crianças jovens e com crianças mais velhas. E a pessoa é lá gamer e você começa a tomar uma decisão aonde eu tenho mais possibilidade, direito de vencer e de conversar. E quando a gente vai para a CBLOL, por exemplo, a gente vai para a torcida. Tem muita gente ali já nos times, na performance e tudo mais. Será que Kit Kat é ali que eu vou ter um break no meio do jogo? O cara não quer parar, ele não quer break, ele não quer bug, ele não quer nada, ele não quer delay na conexão dele. Então, o have a break ali para ele ia soar meio não. Quando eu vou para a torcida já é um outro comportamento, são pessoas se entretendo com aquilo ali. Então faz mais sentido para a gente. Então também é entender que público eu quero, por que eu quero aquele público, por que eu quero aquele recorte e como eu vou interagir com aquele recorte. Que tipo de novidade vai voltar daquele recorte. E para volumes grandes, como o Kit Kat, né, 5x10 e vão embora em tudo quanto é lugar e tem que estar presente, é uma conveniência muito grande. E quando eu vou para produtos menores, mas muito queridos, né, quando eu começo a entender, através de canais até pouco tempo novos e conversas novas para a Nestlé, que alguém tatuou um bombom Caribe no braço, e o que eu faço com isso? Né, alguém postou, eu falei, e agora? Passa, finge o que não vi, ou vamos conversar com esse cara, com essa pessoa, com essa moça. E a gente não só conversou, como mandou para ela um monte de, eu não lembro o número, um monte gigante de bombom Caribe, e isso evolui para, nessa Páscoa, vamos fazer um ovo de Páscoa Caribe? Não, é o bombom que sempre sobra dentro da caixa, é o bombom que ninguém quer. Não, tem uma comunidade de lovers, e que vamos fazer piada com um bombom que ninguém quer. Alguém aqui deve ter visto o ovo Caribe esgotou em nada de tempo. Os nossos parceiros varejistas queriam mais, mas você não produz ovo de Páscoa da noite para o dia. Antes de entrar aqui, eu olhei no Mercado Livre. Tem um monte de bombom caseiro Caribe, porque não existe mais ovo de Páscoa Caribe, e ele chegou a estar no Mercado Livre a 600, 700 reais. Porque quem comprou, se estocou, viu que acabou e tal, vamos vender, e não tem mais, vendeu. Então, assim, entender esse comportamento e, às vezes, fazer uma inovação simples é extremamente importante. Estar nos lugares corretos para poder entender. Né? Vocês devem estar aprendendo pra caramba em NBA, aprendendo pra caramba em outros momentos. E a gente tem aprendido pra caramba nessas formas diferentes de entender o grupo Gen Z, o grupo moderno, e não uma determinância de assim que eu tenho que trabalhar. As marcas não estão mais no controle, né? O Caribe, nas suas pesquisas, provavelmente... Muito bom esse exemplo. Só fazer um complemento, Claro. acho um insight profissional aqui, né? Eu, por exemplo, eu tenho muita humildade, assim, quando a gente vai conversar com o jovem, eu não tenho mais, às vezes eu não entendo nem o que os meus filhos falam, né? Adolescentes. Então, a gente precisa ter bastante humildade, né? Então, por exemplo, a Sadia, a gente contratou um consultor Gen Z. Ele fica com a gente, ele olha tudo que eu vou fazer no Lollapalooza, ele olha o linguajar, para não ficar aquela a marca tia, né, tentando ser jovem, mas sendo efetivamente jovem. Né? Então, acho que isso é muito importante, assim, mesclar os times, né? Não é nem ter só jovem, nem só gente madura, mas acho que a beleza do momento atual é ver as gerações convivendo juntas. Então, acho que isso é muito importante para nós profissionais, assim, saber ter humildade que, olha, tem peça digital, por exemplo, as peças de NBA, esse linguajar do basquete, eu olhava e falava, gente, eu não entendi nada. Legenda, né? Mas vocês estão acreditando, vamos. Né? Precisa uma dose de coragem, assim, então acho que isso é bastante importante. Uma mudança importante de perspectiva de marcas que antes eram tão dominantes, né? Muito bom. Tem 4 ou 5 perguntas aqui sobre um tema, eu vou tentar juntá-las, que fala sobre sustentabilidade e saudabilidade. Obviamente, hoje ele tem o guarda-chuva de ESG, que é uma coisa mais asséptica, vamos dizer assim, mas isso se traduz na vida real. E as perguntas vão no seguinte sentido. Primeiro, quão importante de fato isso é para vocês? Fala a verdade aqui para a gente. Esse é o primeiro ponto. O segundo, será que não é uma coisa de nicho ainda? Pessoas que se importam com o tema, com a atuação impecável da empresa, e se é uma questão de nicho na visão de vocês, qual é a relevância disso afetar a marca, por exemplo? E aí aparece um terceiro ponto que eu acho que está ligado, que é a questão aqui a gente tem 2 empresas de alimentos, por coincidência, não foi planejado isso, mas tem a questão de pessoas com intolerância, por exemplo, como é que a gente trata grupos que muitas vezes são muito pequenos numericamente, mas que obviamente não podem ser negligenciados. Eu juntei uma opção de coisa aqui para vocês. Tá.
Não, vamos, e o tema é muito bom. Outro dia a gente estava conversando também num grupo multidisciplinar. eh, o, o problema da Nestlé é talk the walk e não walk the talk. Quando a gente olha e vê o nosso trabalho nas 3 grandes cadeias regenerativas que a gente já tem implementadas, do leite, do café e do chocolate, do cacau, o trabalho já é muito grande junto aos produtores, junto aos governos, junto a muitas entidades, para garantir que a gente tenha acesso a um leite saudável, de fazendas que tenham ali um manejo, um tratamento do gado extremamente sustentável e já na onda do regenerativo. O que a gente está fazendo para recuperar e da onde a gente compra o que está fazendo para recuperar. Se eu vou para o cacau, quem acompanha a Bolsa de Valor de Commodities, o cacau explodiu 300%. Imagina a alegria do pricing. Né? Imagina, e a gente tem muitos produtos e uma meta de se tornar 100% cacau brasileiro para todos os produtos. Agora, se não me engano, tem que confirmar o número, mas até 2030, 2020, nada agora. Com cacau somente brasileiro. Então, isso passa por fomentar mais fazendas de cacau de forma sustentável e regenerativa. Quando a gente olha para toda a preocupação de embalagens, nós, Sadia, a gente faz parte de um grupo, né, a BRF, que sim se preocupa muito com isso. Agora, na hora que a gente vamos falar do novo lançamento, da inovação, da nova conversa, ou vamos conversar um pouco sobre nossa cultura regenerativa do cacau, do Pará? Né? Não, vamos lançar, a gente já faz o trabalho, não precisa ficar falando. Então, é uma fricção ainda se encontrando dentro da conversa. Isso é papel do corporativo? E aí eu estou trazendo a cozinha da Nestlé. Bom saber que dos dilemas se Estamos juntos, repetem. né? É papel do corporativo? Não, o corporativo tem que arrumar uma verba. Pessoal, a verba vem de vocês anyway. Quando a gente vai fazer o ring fence da verba ou não, mas é papel do corporativo, é papel das marcas. Se você olhar nos nossos chocolates, tem lá Cocoa Plan. E aí tem um QR Code. Se você entrar, tem toda essa informação que eu estou falando. Tem um filme, tem todo um trabalho de display agressivo falando do Cocoa Plan? Não. A discussão sobre se faz sentido ou não a gente falar mais, talk mais desse walk que já existe, acho que ajuda muito a olhar um ranking e ver que a preocupação com sustentabilidade começa a subir. Ela subindo, opa, eu consigo trazer para a mesa dessa conversa, trazer para a mesa do dinheiro que vai construir conteúdo, do dinheiro que vai construir mídia suportando esse conteúdo, maior relevância. Mas é muito bom saber que as grandes empresas que estão ali se acotovelando na prateleira de uma maneira positiva andam já essa agenda de sustentabilidade. Eu acho que no meu caso, né, construindo em cima do que você falou, a cadeia é fundamental, né? Hoje a fluidez da informação não permite que as marcas tenham agendas ocultas, né? E a indústria na qual a BRF está inserida é uma indústria muito visada no mundo, né? Por questões ambientais, por questões de bem-estar animal, muita coisa. Então, essa conversa, tem a conversa corporativa, né? Então, a soja transgênica, o grão que eu compro, a BRF compra 30% da safra de grãos do Brasil, né? Muita coisa. Então, a gente influencia lá o produtor do grão. E depois o pessoa que cria o frango é nosso parceiro, usando a nossa ração, os nossos métodos ambientais. Então, essa é uma preocupação que a gente não fica cacarejando, né? Mas ela está lá. Né? E sempre tem essa conversa, o quanto a gente quer ficar falando disso ou não. E aí tem o papel da marca, né? A Sadia, por exemplo, já agora vocês estão vendo a lupa de alimentos ali, de sódio, há 10 anos atrás, a Sadia já fez uma redução de sódio substancial, né, e não comunicou isso, mas era a marca com menor sódio do mercado. E hoje você vê que 60% do portfólio Sadia ele não tem a lupa. Né, e 40% tem, porque é inerente àquele produto. Você não vai conseguir fazer um presunto Parma ou um salame sem sal.
Não tem como. E aí foi uma decisão muito corajosa nossa, eu falei: "Eu vou falar sobre isso, eu vou pôr lá no meu site QR Code", explicar para a pessoa que sim, eu tenho 40%, e foi um estranhamento dentro da empresa: "Mas você quer pôr lupa no seu problema?" Sim. É uma forma da gente ter uma postura transparente. 40% tem sódio, você não pode comer isso todo dia, né. Então, essa é uma forma da nossa preocupação. Então é menos sobre aquela agenda ESG ativista, mas uma coisa muito mais estrutural, e acho que a gente está muito similar, de entender, o ESG relevante, né, desmatamento, bem-estar animal e saudabilidade, e responsabilidade, segurança alimentar, né, a gente é muito preocupado com isso, por isso eu não estou em qualquer lugar, eu não forneço o meu alimento na mão de qualquer um, né, tem uma questão de saudabilidade quando você põe a chancela sadia aí que é muito grande. Então essa é a nossa pegada ESG. E também iniciativas como, por exemplo, eu lancei um Hot Bowls e eu tenho uma produção de 20 milhões de bowls plásticos por ano. Eu não podia deixar isso ser descartado de qualquer maneira, então a gente fez uma parceria com a Eu Reciclo e eu faço a compensação 100%, né, desses bowls que eu coloco aí no mercado. Então, são essas maneiras onde a gente combina uma agenda relevante dentro do ESG, né. Perfeito, obrigado. Pessoal, tem muita pergunta metodológica, da metodologia do ranking, dos atributos, o peso, algumas marcas, questionamento de marcas que não estão aqui. Mandem para a gente, não vou discutir metodologia aqui nesse momento, mas mandem para a gente, por favor, ou mandem o nome aqui via... eu estou sem os nomes, imagino que vocês tenham. A gente vai responder, tá? Depois a gente vai endereçar as perguntas específicas metodológicas, tá? Eu queria tentar acabar o mais perto possível de 11 horas, mas eu não posso deixar de entrar agora da porta para dentro. O que a gente tem visto, e a gente trabalha com algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo, é uma dificuldade das empresas de internamente se organizarem, seja como elas estão estruturadas, seja novos processos, dado tudo que vocês falaram implicam em mudança. Como é que eu distribuo informação? Como é que é a governança de dados? Cada um pode usar da maneira que quer? Como é que eu monitoro o contexto, por exemplo? Como é que eu avalio? Esse tipo de coisa, a gente tem visto preocupações e as reestruturações se tornaram constantes, vocês certamente testemunham muitas disso, né? Toda hora a gente está vendo, vamos tentar uma área nova, vamos tentar uma integração diferente. Como vocês veem esse processo acontecendo e como vocês hoje estão mais convictos em trabalhar? Qual é a estrutura e processo que vocês acham que podem funcionar? Não precisa abrir especificamente a empresa, evidentemente, não é esse o objetivo, mas é entender assim, quais são os desafios que as empresas, somos todos aqui executivos de marketing, de comunicação, quais são os desafios que a gente tem que prestar atenção em termos estruturais de processo mesmo, de governança e tudo mais? Porque essa é difícil, né. Eu acho que não tem resposta, assim, de verdade, acho que não tem um jeito, né. Se eu pego a cadeira de marketing, por exemplo, na BRF, a gente precisou separar, né. Então tem o marketing analítico, aquele que trabalha com dados, com análises, modelos, predições futuras, e tem o meu marketing ali, que é mais a estratégia, a marca, a integração de tudo, e tem a área de inovação. Eu já fui em outras empresas, o marketing que olha tudo. Eu acho que não tem um modelo que sirva para todo mundo. Eu acho que a tônica do momento atual, em termos de carreira e longevidade de carreira, é a resiliência e adaptabilidade, né. Eu acho, uma vez um headhunter me falou: "Poxa, mas você mudou bastante de setor, né? Você não eletrônico, cosmético, agora alimento, já trabalhou em agência, você não sabe bem o que você quer?" Eu falei: "Eu sei exatamente o que eu quero. Eu sou uma profissional de estratégia. Eu não sou isso ou aquilo, né, eu estou. Qual é a aplicabilidade de estratégia? E é lá que eu quero estar, né, até marketing político já trabalhei. Então, eu acho que é esse o modelo. O modelo é o pensamento de como você chega mais rápido, melhor, né, e como você constrói. Se eu pegar a cadeia da BRF, a gente já testou 1000 modelos nos 6 anos que eu estou lá, né, e é isso que eu admiro na BRF, que é quase que você pegar um transatlântico e ele conseguir mudar de direção de 2 em 2 anos, né, e sem grandes abalos,
né? Tem modelos que não deram certo. Acho que vocês leem jornais, vocês veem, né? A BRF passou por períodos muito duros num passado recente. E eu acho o que eu digo aqui é não tem modelo e adaptabilidade é o modelo. Acho que essa é a minha Mas é interessante essa mensagem. divisão que você falou, né? Que a informação fica parte tem uma governança específica e a partir daí ela é distribuída. Porque isso é um risco enorme, de verdade, a gente vê isso muito frequentemente, né? O quanto dados e informações espalhadas, elas facilitam a autonomia e a agilidade, mas elas dificultam a consistência o alinhamento, né? Então acho que esse é um trade-off. Só complementando o que você falou, acho que tem uma coisa que é a diferença entre dado e informação, né? Eu acho que a gente precisa ter as pessoas que trabalham os dados para que eles virem informação. E aí, quando a informação flui, né? Eu nunca vou ser a pessoa que vai estar lá nos dados de performance de mídia, mas eu preciso que aquela informação me gere insight. Eu acho que esse é um Muito bom. grande segredo também bom. das empresas. Obrigado. Não, total. Acho que construindo no que você está falando, né? De fato, não tem fórmula. Eu estava semana passada com o pessoal do mercado, em outro evento, e uma outra empresa similar questionando como vocês estão divididos, porque a gente agora acabou de mudar a forma de organização. Eu falei, mas de novo? Vocês não tinham acabado de virar business unit e não sei o quê? Não é, agora a gente cruzou, virou um modelo Matrix Unit, Intergalactical. Eu falei, putz, tá bom. Mas a gente na Nestlé está dividido em unidades de negócio. Existem business units, existe um gerenciamento central. O que está evoluindo nos últimos 3 anos, dentro do contexto que eu coloquei para vocês, do olhar do sellout, do olhar desse equilíbrio entre arte e ciência, growth, tanto do brand building, da construção de marca, como growth, da relação, da troca de produto por interação com o que eu tenho para oferecer, são planos comerciais integrados e planos de marketing integrados. Esses 2 planos voam na paralela, a gente está agora tendo essa discussão, ouvindo das unidades de negócio, ouvindo das marcas, quais são os objetivos de negócio, quais são as pretensões de comunicação, para que a gente possa transformar essas pretensões em planos e possa olhar o que aquela business unit que fala com cachorros, gatos, pets, olha que legal, essa pessoa toma café também, ela bebe leite, ela come chocolate, ela tem uma relação de Não é parentalidade. só dona de pet, não é a vida Não é que inteira. só tem cachorro. Então, como que essa área central, esse triângulo comercial, marketing, e o olhar de cada unidade de negócio, você jogando esses vértices, consegue transformar um grande plano para que a Nestlé possa, como a gente chama de NIM, Nestlé in the Market, possa, como Nestlé, ter uma conversa com o mercado. E como Nestlé entender da nossa CDP, da nossa central de dados de consumidor, entender que cohortes dessa CDP, que grupos dessa CDP começam a trabalhar só para o tutor de pet, ou que grupos começam, eu sou tutor de pets, eu sou pai de uma família com essa determinada complexidade, eu trabalho dentro de um determinado lugar, eu não trabalho de sapato, eu trabalho de tênis, eu uso determinada roupa e nesse lugar eu poderia estar aberto a have a break e eu como chocolate, com que fracionamento, para a próxima Páscoa eu quero esse ovo caribe, então eu vou comprar cedo e vou comprar 20 para revender. Então como que eu vou pensar em toda essa complexidade usando informação e não os dados? Porque ontem também numa conversa não, é dado, você consegue, não, dado eu tenho muito, não quero mais. Eu preciso de um grupo para me ajudar a articular, a trabalhar essa matriz de dados e identificar as prioridades de quais são essas correlações mais importantes para, no plano comercial integrado e no plano de marketing integrado, cada uma das unidades de negócio saber o lugar delas na fila. E curioso que no top 10 tem pelo menos 2 empresas que a matéria-prima é informação, né? Google, Tem mais. YouTube, Tem mais, são 4, eu acho. Samsung também. É curioso isso, né? Curioso não, é óbvio, né? É óbvio. Gente, que aula, viu? 11 horas em ponto. Ó, britânico. Eu vou ter que encerrar. Eu não consegui responder todas as perguntas, eu peço desculpa, eu tentei aqui juntar o maior número possível, mas não deixem de, se vocês quiserem que a gente responda, a gente tem os nomes aqui, a gente vai ou enviar para vocês, tem algumas coisas que são específicas para uma empresa ou para outra, a gente manda. Tem algumas de metodologia que a gente vai responder, mas
Foram mais de 20 aqui, de verdade, gente. Muito obrigado e perguntas ótimas. Tanto é que os nossos roteirinhos a gente foi abandonando. Que aula, belíssimo, belíssimo papo. E eu espero que todo mundo tenha curtido tanto quanto a gente curtiu. Obrigado, Luciana. Muito Obrigado, obrigada, Gustavo. muito Parabéns para vocês mais uma vez. Obrigado. Pessoal, encerramos aqui agora. Eu vou tentar tirar uma foto de vocês daqui a pouco, se eu conseguir fazer funcionar o telefone. Mas a gente queria saber a opinião de vocês. Esse evento é para vocês. Então, contem pra gente se vocês curtiram, se vocês, o que mudariam, sugestões. Muitíssimo obrigado. Que aula mais uma vez. Obrigado, viu, gente? E até o próximo evento. Fiquem atentos, tem muita coisa acontecendo dentro da Ipsos. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para todo mundo. Valeu!